Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. Neste vídeo nós vamos falar do Atlético contra o Flamengo. O time rubro-negro estará no Maracanã para enfrentar a badalada equipe carioca pela 20ª rodada, também conhecida como abertura do segundo turno do Brasileirão da Série A. Vou trazer para vocês as prováveis escalações, taticamente o que a gente pode esperar deste confronto, falar um pouco da situação matemática do Atlético dentro do campeonato, do retrospecto e tudo que envolve este Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo de logo mais. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria conto com a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, deixe aí já aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da comunidade do Futebol 62, venha fortalecer o nosso trabalho que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é a importante empresa do Bazar do Professor Alcides, a maior loja de departamentos do estado de Goiás, presente em várias cidades goianas, também em algumas cidades baianas, completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso você encontra no Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Bazar do Professor Alcides, parceiro do Futebol 62. Bom, Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético, vamos ao serviço do jogo. Aí está o serviço do jogo, Flamengo e Atlético, Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. A partida acontece neste sábado, a partir das 20 horas e 30 minutos no Maracanã. O Flamengo está entre aqueles times que não são bons divulgadores dos valores dos ingressos. O retrospecto entre as duas equipes, 20 jogos, 12 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Atlético e 5 empates. Os cariocas fizeram 37 gols e os goianos marcaram 18 gols. Os dados são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem hoje é do Rio Grande do Norte. No apito, Caio Max Augusto. Os assistentes, Jean Márcio dos Santos e Lourival Cândido das Flores. No VAR, o também potiguar Pablo Ramon Pinheiro. O Caio Max, ei dragão, coloca as orelhas de pé, não dá brecha. O Caio absolutamente não está entre os árbitros que eu gosto das suas atuações. Vou torcer para que ele faça um grande jogo hoje, que ele não comprometa a partida de maneira alguma. O que é que eu não gosto no Caio como árbitro? Não gosto da maneira com que ele trata os jogadores de forma diferente. Sabe, ele é um árbitro que olha muito camisa na hora de lidar com o jogador. Com os jogadores de um time ele é um leão, fala bravo, esbraveja, faz um gestual, né, todo valente. Do outro lado ele bate a mão na barriga, bate a mão nas costas, fala baixinho. Então assim, eu não gosto de árbitro que adota critérios diferentes para um mesmo jogo. Trata os jogadores de um time de uma forma, do outro time da outra forma. E o Caio Max é mestre em fazer isso, Fica reprimindo os jogadores de um lado e dando ousadia para os jogadores do outro lado. Tomara que hoje o Caio não vá manter este seu comportamento padrão, né? Que ele faça uma partida aí boa, que não beneficie nem prejudique alguém, que o jogo seja decidido apenas pelos atletas dentro de campo. Bom, agora vamos falar um pouco das escalações das equipes. O Jorginho deve e vai manter, né, muito provavelmente, o time que começou o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Jorginho, sempre que ele tem oportunidade, ele vai mantendo o seu time, né, e a gente não pode dizer que isso é algo ruim, pelo contrário. O Jorginho tem, inclusive, alterado, que é uma coisa que não era muito comum dele no início do trabalho, mas no momento de marcar, ele tem feito algumas variações. Vamos ver como é que ele marca hoje. O Jorginho vinha marcando, só marcava no 4-4-2, né, com algumas adaptações de um jogo para o outro, mas predominantemente no 4-4-2. Agora, mais recentemente, por 2 vezes, ele marcou num 4-1-4-1.
nesse jogo contra o Corinthians, inclusive de maneira muito eficiente. Vamos ver que estratégia ele terá para esse jogo no Maracanã. Agora vamos conferir então aqui o provável time do Atlético. Aí está: Ronaldo, Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson, Baralhas, Marlon Freitas, Wellington Rato, Jorginho e Peglo. Lá na frente, o Ricardinho. Do outro lado, a equipe do Flamengo, que deve jogar com a equipe toda reserva, com exceção do goleiro Santos. Flamengo que está pensando no jogo da Libertadores do meio de semana contra a equipe do Corinthians. Mas mesmo com o time reserva, o Flamengo é um time que tem muito poder técnico. Santos, Mateuzinho, porque para mim rende mais do que o Rodinei, o Fabrício Bruno, o Pablo e o Ayrton Lucas, que para mim também rende mais do que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem mais nome, mas o Ayrton tem feito partidas muito boas. Ali no meio campo, um losango com Diego, Vitor Hugo de um lado, Vidal do outro e o Lázaro. Olha só esse meio campo, né? Não é um meio campo reserva de ninguém, né, gente? Lá na frente, o Marinho, que não justificou a contratação dele pelo Flamengo até hoje, e o Everton, que está chegando ao Clube Carioca agora, o famoso Everton Cebolinha. Esse é o time do Dorival Júnior, aí distribuído num 4-4-2. Esse time tem valores individuais? Claro que tem, né? Mas é melhor jogar contra esse do que jogar contra o outro, né? Não há dúvidas disso. É melhor você enfrentar essa equipe do que você enfrentar a equipe titular, que tem mais recursos. Sempre aparece que assim, jogar contra o time reserva é mais difícil, não sei o que. Não é. Não é. Se fosse os melhores, não eram os reservas, né? O treinador pode até cometer uma injustiça ou outra, mas ele não comete 11 injustiças. Então, jogar contra essa equipe é menos difícil do que jogar contra o time titular do Flamengo. Você pega um time que não vem jogando recorrentemente, um time que não tem os padrões tão definidos como tem a equipe titular. Então, é bem melhor você enfrentar este time do Flamengo do que enfrentar o outro. Em termos de táticos, né, o que a gente pode esperar desse jogo? Eu penso que o Flamengo, mesmo com essa equipe reserva, vai tentar propor o jogo. Aí resta ao Atlético encaixar uma marcação eficiente. O Flamengo recentemente enfrentou duas equipes que tiveram posturas diferentes. Contra o Avaí, eu assisti esse jogo, o técnico Eduardo Barroca, ele adiantou a marcação, tirou a saída de bola do Flamengo e conseguiu ser melhor que o Flamengo em grande parte do jogo. Estrategicamente, para mim o Barroca fez ali até por volta dos 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos, um jogo assim, muito bom mesmo. A questão é que eu achei que ele demorou demais a tirar o time daquele modelo, daquele formato. E aí ele ficou muito exposto na reta final do jogo. O Flamengo já conseguia quebrar a primeira linha de marcação do Avaí, coisa que não acontecia no início do jogo. E aí começou a atacar a última linha do Avaí o tempo todo. Aí saiu o gol de empate, depois acabou saindo o gol da virada e poderia até ter saído mais. Porque eu achei que o Barroca errou em não mudar o posicionamento. Já tinha dado certa estratégia, já tinha aberto o placar, então ele poderia talvez se resguardar um pouco mais. Depois, na sequência, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense, que teve uma postura completamente oposta. Uma marcação bem baixa, bem próxima da sua grande área, mas uma marcação que cedeu muitas oportunidades ao Flamengo. O Flamengo poderia perfeitamente ter ganhado o jogo, inclusive criado uma boa vantagem no duelo pela Copa do Brasil contra a equipe paranaense. Então vamos ver em quem que o Jorginho vai se inspirar, ou se ele vai adotar um meio termo ali, né, como o Atlético normalmente marca. O Atlético não é um time tanto de tirar a posse de bola adversária, a saída, com exceção dos tiros de meta. Talvez ele inicie aquela pressão mais forte ali a partir da zona intermediária. É esperar o jogo para ver como é que o Jorginho vai se portar. Mas imagino que o Flamengo vai ter mais posse de bola e o Atlético vai acabar jogando mais no contra-ataque neste jogo no Maracanã. Talvez o que eu vou falar aqui soe bairrista demais, clubista, né? Mas eu não vejo o Flamengo como um grande favorito para esse jogo. O time titular do Flamengo, sem dúvida, seria. Essa equipe aí, reserva do Flamengo, ela tende a fazer um jogo parelho com o Atlético. Para mim, mesmo jogando no Maracanã, mesmo contando com bons valores individuais, a tendência da gente ter um jogo parelho lá no Maracanã
entre os reservas do Flamengo e o Atlético. Matematicamente é muito importante para o Atlético voltar a vencer, 5 derrotas consecutivas, é um número muito pesado, né, para uma Série A. Se você segue nessa série, no caso de uma derrota no Maracanã, o Atlético vai se complicando muito, porque ele tem 2 competições outras pela frente. Então você tem que ficar administrando, joga aqui, joga ali, joga aqui, joga ali. Especialmente se você segue mal no Brasileiro, tem um risco de quando o Atlético sair dessas Copas ou essas Copas terminarem, o Atlético está numa situação muito ruim dentro da Série A, né? O que absolutamente não é bom. Então o Atlético precisa iniciar essa reação para não deixar ela para a reta final do campeonato, onde é muito mais difícil pontuar, onde os duelos ficam muito mais acirrados. Então tem que se aproveitar essa oportunidade. Esse time, o Flamengo, até por ter pouca chance de chegar ao título no Campeonato Brasileiro, é uma equipe que vai brigar provavelmente pela Libertadores, com certeza vai apostar muito nas Copas, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil. Então esse time reserva, esse time misto, ele vai e pode, por exemplo, perder pontos para concorrentes do Atlético. Perde um jogo aqui, empata o outro ali. Então o Atlético tem que aproveitar essa oportunidade de poder jogar contra essa equipe reserva do Flamengo. Tá bem, gente? Depois do jogo a gente volta a se falar aqui pelo Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.